Olá, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez reunidos, semipresencialmente, via internet. Estamos com saudade, mas em breve estaremos reunidos, se Deus quiser. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 65, que diz: A ti, ó Deus, o louvor é devido em Sião. A ti se pagarão os votos. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todas as pessoas por causa de suas iniquidades. Se prevalecem as transgressões, tu as perdoas. Bem-aventurado aquele que escolhes e aproximas de ti, para que habite nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Quão tremendos os feitos nos respondes em sua justiça. Ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Com tua força consolidas os montes, cingidos de poder. Tu acalmas o rugido dos mares, o ruído de suas ondas e o tumulto dos povos. Os que habitam nos confins da terra temem os seus sinais. Os que vêm do oriente e do ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e as regas. Tu a enriqueces grandemente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Proveis o cereal, porque para isso preparas a terra, regando-lhe os sucos e desmanchando os torrões. Tu a amoleces com chuviscos e a abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura. Destilam sob as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem as colinas. Os campos se cobrem de rebanhos, e os vales se enchem de espigas. Exultam de alegria e cantam. Aleluia. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse dia, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos, Pai, da forma que achamos melhor agora. Obrigado porque o Senhor nos mantém e o Senhor é soberano sobre todas as coisas, Pai. Toma a ministração da sua palavra, que a gente ouça, entenda e guarde nos nossos corações para que a gente também possa praticar, Pai. Obrigado. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo a mais essa transmissão online da série expositiva. No princípio, uma exposição bíblica do livro de Gênesis. Muito prazer, o meu nome é Léo Oliveira e eu sou do Encontro Gênesis. O Encontro Gênesis é uma pequena paróquia cristã que se reúne sempre aos domingos às 17 horas, na Rua Machado de Assis, número 262, Vila Nova, Nova Iguaçu. Essa rua fica próximo à Mercedes-Benz e próximo à Avenida Carlos Marques Rolo. Então, quando esse período de isolamento social, de pandemia se findar, eu quero te convidar a você vir nos fazer uma visita para juntos louvarmos e adorarmos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. No princípio, uma exposição do livro de Gênesis. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia, destravar o seu smartphone, no livro de Gênesis, no capítulo 13, vamos ler dos versos 1 a 18. Gênesis, capítulo 13, dos versos 1 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. Abraão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele e a sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então Abraão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. E assim separaram-se um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina, e iam armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. E Abraão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que então junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Vamos orar? Senhor, obrigado pela oportunidade e privilégio desse domingo estar fazendo a exposição dessa palavra. Abre os nossos corações, mentes e ouvidos para receber do Senhor essa palavra que venha a nos consolar, a nos confrontar, a nos ensinar, Pai. Obrigado por esse privilégio. É essa nossa súplica no nome de Jesus. Amém. Eu fico imaginando, irmãos, quantas brigas familiares já foram causadas pelo amor ao dinheiro. Os jornais sempre fazem reportagens de famílias lutando nos tribunais por causa de uma herança ou de um prêmio da loteria. Pessoas que costumavam amar e gostar uma das outras começam a se atacar só para conseguir o dinheiro.
Mas o dinheiro não é capaz de comprar as bênçãos que a família concede gratuitamente. Abraão pode ter sido reprovado nos 2 primeiros testes, mas passou com nota máxima no terceiro. Essa aprovação, irmãos, não foi fácil, pois envolvia terras e riqueza. Porém, Abraão deu o exemplo daquilo que todo cristão deve fazer quando se vê envolvido em disputas por coisas materiais. Abraão resolveu ser um pacificador e não um encrenqueiro. O problema entre Abraão e Ló não foi causado pela terra, pela falta de comida, pela riqueza, porque os dois eram muito ricos, nem pelos pastores. O coração de todo problema é o problema do coração. O coração de Ló estava completamente nas riquezas e nas realizações do mundo, enquanto o coração de Abraão só desejava agradar a Deus. Amós capítulo 3, o verso 3 diz: será que 2 andarão juntos se não estiverem de acordo? Foi muito triste ver uma contenda separar parentes chegados. Porém, mais triste ainda foi ela ser testemunhada pelos pagãos da terra onde os dois habitavam. Quando cristãos entram em conflito, isso prejudica em muito o testemunho do Senhor. Eu mesmo já vi muitos irmãos brigando de forma pública, utilizando meios de comunicação como TV, rádio e internet. E quantas vezes precisei conversar com irmãos e exortá-los sobre isso. O mau testemunho diante de seus parentes, amigos, ao invés desses se interessarem pelas coisas espirituais, só buscavam as fofocas pelas brigas. Um fato muito triste. E não é de se admirar que o nosso Senhor orou para que o seu povo fosse um, a fim de que o mundo pudesse crer. A união dos cristãos é um bom aroma e dá frutos. A desunião, porém, transforma esse bom perfume em mau cheiro e o pomar em deserto. O texto de Tiago, no capítulo 3, verso 13, e capítulo 4, verso 10, explica muito bem por que Ló era um agitador e não um pacificador. Seu coração não estava em ordem com Deus. Vamos ler? Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 3, verso 13, e depois vamos ler Tiago, capítulo 4, o verso 10. Tiago, capítulo 3, verso 13, diz assim: quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Tiago capítulo 4, verso 10 diz também: humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Ele seguiu a sabedoria desse mundo, como seu tio Abraão havia feito no Egito, e não a sabedoria de Deus. A sabedoria e riqueza do mundo, que parecem dar tanta satisfação, no final só trazem decepção. A cobiça, um apetite insaciável por mais e mais coisas, leva a todo tipo de mal. A fim de conseguir mais dinheiro, as pessoas mentem, maltratam os outros, usam de meios desonestos para enriquecer e afligem a sua própria família. Que tristeza! A cobiça é o começo e o fim do alfabeto do diabo, irmãos. É o primeiro mal a surgir na natureza corrupta e o último a morrer. Abraão havia causado problemas no Egito porque estava no lugar errado. E Ló causou problemas em Canaã por estar no lugar errado. Na realidade, seu coração estava no Egito. De acordo com 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, existem apenas 3 tipos de pessoas no mundo: as naturais, não salvas; as carnais, salvas, mas vivem no mundo e na carne; e as espirituais, as dedicadas a Deus. Você encontra esses 3 tipos em Gênesis, no capítulo 13, como lemos. O natural, homens de Sodoma, conforme o verso 13; carnal,
Ló, e espiritual, Abraão. Ló era um homem reto, porém não dedicado ao Senhor. Ele não podia andar com Abraão, pois seu tio era amigo de Deus. E Ló era amigo do mundo. Muitas divisões nas igrejas e brigas de família são causadas por cristãos carnais que não estão andando com o Senhor nem com outros cristãos. Abraão vivia para os outros e não para si. Enquanto estava no Egito, Abraão pensou primeiro em si mesmo. Mas quando voltou para o seu altar em Canaã, colocou Deus em primeiro lugar e depois os outros. Que incrível! Que incrível! Enquanto ele estava no Egito, ele pensou primeiro em si, mas quando ele voltou o seu altar para Canaã, Abraão colocou Deus em primeiro lugar. Como líder ancião do acampamento, Abraão tinha todo o direito de decidir a questão e dizer a Ló o que fazer. No entanto, deixou que Ló escolhesse primeiro. Romanos capítulo 12, o verso 10 diz: amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Irmãos, o cristão espiritual não insiste em seus direitos, cedendo-os de bom grado a outros. Em sua velhice, o general William Booth, fundador do Exército da Salvação, estava fraco demais para comparecer aos congressos mundiais da organização, mas costumava sempre enviar representantes com uma mensagem. Num desses anos, enviou um telegrama contendo uma única palavra: outros. Isso mesmo, outros. Precisamos levar, irmãos, muito a sério essa palavra, outros. Mas o que tem essa palavra, pastor? Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, verso 4. Esse texto vai nos responder essa pergunta. Diz assim: não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Os dos outros. Abraão viveu pela fé e não pelas aparências. Qualquer que fosse a decisão de Ló, Abraão não estava preocupado com o futuro, pois sabia que tudo estava nas mãos do Senhor. Abraão nunca leu o Salmo 47, 4, nem Mateus 6,33, mas colocou essas duas passagens em prática na sua vida. Havia se encontrado com Deus no altar e sabia que tudo estava sob controle. Isso é demais, isso é incrível. Tudo está no controle, nas mãos do Senhor. Gente bonita e fofa de Deus, quando Deus ocupa o primeiro lugar em sua vida, não faz diferença quem está em segundo ou em último. Ló possuía uma tenda, mas não tinha um altar. O que significa que não invocava o Senhor pedindo sabedoria nas suas decisões. Em vez de levantar os olhos para o céu, Ló levantou os olhos para a campina do Jordão e fixou lá. Os olhos veem o que o coração ama. Foi exatamente o que aconteceu com Ló. Exatamente. Abraão havia tirado Ló de dentro do Egito, mas não conseguiu tirar o Egito de dentro de Ló. A forma de ver as coisas, irmãos, ajuda a determinar os resultados. Os olhos de Abraão estavam voltados para a cidade santa de Deus, e ele caminhou com o Senhor até herdar suas bênçãos. Os olhos de Ló estavam voltados para as cidades pecaminosas dos homens, e ele obteve o sucesso do mundo, mas a falência espiritual e um fim vergonhoso. Ló teve uma excelente oportunidade de se tornar um homem de Deus enquanto estava com Abraão, mas não encontramos nenhuma informação de que Ló tivesse construído um altar ou invocado o nome do Senhor. Primeiro, olhou para Sodoma,
Depois partiu para aquela região e, por fim, se mudou para Sodoma. Em vez de ser um peregrino progredindo rumo ao seu lar, Ló regrediu, rumando para o mundo e se afastando da bênção do Senhor. Partiu para o Oriente e deu as costas a Betel, casa de Deus, rumando para Ai, ruínas. Talvez para Ló, o povo de Sodoma não parecesse perverso, mas com certeza era para Deus, e isso é o que importava. Abraão deixou que Deus escolhesse por ele. Depois que Ló partiu, Abraão teve um encontro com o Senhor. Ló havia levantado seus olhos e visto que o mundo tinha a oferecer. Então Deus convida Abraão a levantar os olhos e ver o que o céu tinha a oferecer. E nós? Temos olhado o que o mundo tem nos oferecido ou estamos olhando para os céus, da onde vêm as promessas de Deus? Ló escolheu um pedaço de terra que acabou perdendo, mas Deus deu a Abraão toda a terra que ainda pertence a ele e aos seus descendentes. Ló escolheu para si as terras que desejava. Deus disse a Abraão: eu te darei. Que contraste, irmãos! Ló perdeu sua família, mas Abraão recebeu promessa de uma família tão grande que não poderia ser contada. E vale lembrar que tanto Abraão quanto Sara eram idosos e não tinham filhos. Ló estava vivendo para o possível. Abraão confiava em Deus para o impossível. Depois de dizer: erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, o Senhor disse a Abraão: levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. Aproprie-se da sua herança pela fé, igreja. A disciplina pela qual Abraão passou ao descer para o Egito o ensinou a respeitar os limites, de modo que Deus pôde então lhe confiar os horizontes. Gente bonita e fofa de Deus, é a sua fé em Deus que determina quando das bênçãos dele você vai desfrutar. Quando você creu em Jesus como seu Salvador, Deus lhe deu toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, Efésios 1:3. Agora você tem sua herança. Tudo o que você precisa fazer é se apropriar pela fé e usufruir da sua riqueza de Deus em glória. Aleluia! Glória a Deus! A palavra de Deus é o testamento que diz quão rico você é. E a fé é a chave que abre o cofre para que possa se apropriar de sua herança. Abraão deu graças a Deus. Abraão não apenas ergueu os olhos e olhou, ele levantou-se e percorreu a terra, como também elevou o coração e adorou ao Senhor, agradecendo-lhe por suas generosas bênçãos. Irmãos, você tem agradecido por tudo que o Senhor tem feito por você? Mudou a tenda de acampamento em acampamento, conforme Deus o dirigia, e construiu seu altar de testemunho e de adoração. O povo de Sodoma orgulhava-se da sua afluência, mas Abraão possuía uma riqueza da qual eles não tinham qualquer conhecimento. Caminhava em comunhão com Deus e seu coração estava satisfeito. Satanás quer usar circunstâncias, pessoas e coisas para tentá-lo e para extrair o que há de pior em você. Deus quer usar tudo isso para prová-lo e para extrair o que há de melhor em você. Abraão foi reprovado nos 2 primeiros testes, pois recorreu à sabedoria humana em vez de usar a fé na palavra de Deus. No entanto, passou no 3º teste com honras, pois deixou que Deus assumisse o controle.
1 João 5,4 nos afirma: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que Deus nos bendiga. Amém? Glória a Deus. Irmãos, que vocês possam guardar no seu coração essa palavra. Seja obediente ao Senhor. Seja grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Não desperdice em nenhum momento olhando para as coisas que são passageiras desse mundo. Olhe para o Senhor. Leve os seus olhos até Ele. Ele cuida de você. Ele cuida de nós. Porque Ele é maravilhoso. Ele é incrível. Próxima terça-feira, a partir das 19h30, nossa live de oração, a partir das 19h30, com transmissão pelo YouTube e pelo Facebook. Você é o nosso convidado a estar participando. Nós estamos ministrando uma série de estudos do Sermão do Monte. Você é o nosso convidado a estar participando. Próxima quinta-feira, a partir das 21h, a nossa série online, afinal de contas, quem é Jesus? Estamos no episódio 8, tá? Acredito que faltam mais 2 episódios para finalizarmos essa série que está sendo, na verdade, incrível. Você é o nosso convidado também a estar participando dessa série na quinta-feira, a partir das 21h, tá? E no próximo domingo, às 17h, a nossa transmissão da nossa live da série No Princípio, uma exposição do livro de Gênesis, tá? A partir das 17h, com transmissão pelo YouTube e pelo Facebook, tá? Tá passando aqui embaixo no rodapé o nosso endereço, o nosso site, redes sociais, onde você pode ouvir essa e outras exposições bíblicas por áudio. Então, todas as informações necessárias estão passando aqui no rodapé e você pode estar anotando, tá bom? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo privilégio de mais uma vez estarmos reunidos, mesmo que à distância e virtualmente, Pai, com os irmãos para expor a Tua palavra. Que possamos ser obedientes ao Senhor, que possamos guardar, Deus, aquilo que o Senhor tem ministrado a cada coração, Pai, que possamos Te obedecer e seguir por onde o Senhor tem nos orientado, Pai. Muito obrigado por essa palavra, Deus. Sei com essa semana que está se iniciando, que o Senhor possa ir à frente, Deus. Cuida de nós. Nós cremos e temos a esperança que o Senhor tem cuidado de nós e dos nossos queridos, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhe dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Muito obrigado por participar conosco. Nos vemos na próxima terça-feira na nossa live de oração. Tá bom? Um forte abraço a todos vocês. Paz e bem a todos.